A paz do Senhor, amados. Amém. Por favor, irmãos, podem tomar assento. Quero agradecer muito a Deus a rica oportunidade de estar vindo conhecer esta igreja tão bonita. Não sabia que tinha uma igreja tão bonita aqui, viu? O meu primeiro contato foi o irmão Vinícius, que estamos sempre juntos lá na escola de professores, de escola dominical, lá no Belém. E sempre ele me leva para casa do carrinho dele, viu? Então, meu agradecimento ao irmão. Agradeço ao jovem Tiago, a oportunidade, o convite, e o pastor Ricardo, de uma maneira tão carinhosa como nos recebeu. Enfim, todos os obreiros, a maneira tão carinhosa como fomos recebidos aqui. E eu tenho informação que é o culto da mocidade, não é? Culto dos jovens. Eu tenho muita alegria de participar do culto dos jovens, porque Jesus me salvou e eu tinha 12 anos de idade. Nos idos de 1952, já vai fazer quase 70 anos. Então, passei a minha mocidade na igreja, minha adolescência. Na época não dizia adolescente, dizia menor, né? O menor. E depois, a minha adolescência, me casei na igreja com a jovem crente também, graças a Deus. E estamos esperando Jesus, não é, irmãos? É interessante que no caminho, aqui no mundo existe estabilidade de tempo. Para Deus, não. Quem aceitou Jesus há 70 anos atrás e quem aceita hoje, a salvação é a mesma. Eu vi uma jovem aqui dar um testemunho tão bonito e o pastor me disse que ela estava convertida. Eu fiquei tão feliz de ver a irmã tão entusiasmada, tão alegre, e já parece uma pregadora, né? Graças a Deus. Meus irmãos, é uma responsabilidade muito grande falar à igreja, e especialmente aos jovens, que serão os pastores de amanhã. A igreja tem o cuidado de organizar cultos de jovens, porque é uma forma de treinar os jovens e prepará-los, porque serão os pastores de amanhã, não é? Então já vão, é como se fosse um estágio na obra de Deus. Glória a Jesus. E espero que Deus me use maravilhosamente, que eu possa expor com graça a palavra do Senhor. Nós vamos falar nesta noite, segundo a direção que Deus me tem dado, a respeito de Daniel e seus 3 companheiros, Ananias, Misael e Azarias. Vamos ler aqui no livro de Daniel, capítulo 1, dos versículos 8 até o 21. Diz assim o texto sagrado: Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que dos jovens que são vossos iguais. Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te haja com os teus servos. E ele conveio nisto e os experimentou 10 dias. E, ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a parte do manjar deles
e o vinho que deviam beber, eles davam legumes. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento, a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos 10 dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, se achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos, os astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro. Amém. Glória a Deus. Para falar para jovens, nada como pegar exemplo de jovens também, que mantiveram-se fiéis a Deus diante das mais cruéis provações, e a maneira como Deus lhes compensou, lhes abençoou, lhes deu vitória. Meus irmãos, o caso de Daniel, que estão lendo hoje aqui, já se passou há 2.500 anos. Mas tem um detalhe: o Deus que agiu há 2.500 anos atrás, ele é o mesmo Deus hoje. Nós mudamos, né, de uma geração para outra, a mudança de linguagem, a mudança de traje, a mudança de costumes, mas Deus permanece sempre o mesmo. O Tiago escreveu na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 17, dizendo: ora, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem das alturas, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, aquilo que ouvimos, que lemos, que Deus fez com os seus servos há 2.500 anos atrás, ou há 3.000 anos atrás, não importa o tempo, Deus faz hoje a mesma coisa, e até maiores ainda, porque hoje temos a alegria de ter Jesus como nosso intercessor. Vamos então, irmãos, juntos refletirmos neste assunto que estamos abordando. Daniel, seus 3 companheiros, Ananias, Misael e Azarias, eram 3 jovens judeus, pertencentes à tribo de Judá. Como sabemos, Israel era composto de 12 tribos, mas no tempo de Salomão, as tribos se dividiram, e 10 tribos fizeram o seu reino em Samaria, e se dividiram de Judá e de Benjamim. Depois Judá encampou Benjamim e ficou conhecido como Judá. As 10 tribos, por terem se rebelado e desobedecido a Deus, foram levadas cativas pelo rei Salmanaser II da Síria, no ano 722 a.C. E a tribo de Judá permaneceu ainda por 140 anos na sua terra. Mas também se desviaram. Teve alguns reis que foram altamente ímpios, aderiram à idolatria, à feitiçaria. Tem até o rei Manassés, que ele era até agoureiro, ele gostava de horóscopo. Aqui ninguém gosta de horóscopo, graças a Deus, né? Ou tem alguém que tem medo quando levanta e fala: não, meu horóscopo diz que hoje, se eu for pôr o sapato, tem uma barata lá dentro. Mas não põe o sapato por nada, né? Me deixa fazer um parênteses, mas contar para vocês uma experiência interessante que eu tive nessa área. Eu fui convidado para dar um estudo bíblico em uma igreja 2 meses antes, e comecei a orar pedindo a Deus uma direção. E o Senhor falou claramente comigo: fala sobre horóscopo. Amém. Aí eu anunciei: vamos falar sobre horóscopo. Eu nunca dei um estudo
para uma igreja tão lotada como aquela. Mas tinha muita gente, até nas janelas. E falamos, mostramos o que a Bíblia fala a esse respeito, sobre esse assunto. E quando terminamos, chegaram 3 moças. E uma delas me chamou e disse: pastor, eu queria tanto ouvir esse estudo, pastor, que pena, mas a loja estava lotada, eu não pude fechar a loja antes, cheguei agora. Falei: mas não se preocupe, nós teremos outras oportunidades. Não, pastor, mas eu queria ouvir essa daqui sobre horóscopo, eu estava interessado em ouvir esse estudo. O senhor pode falar alguma coisa para mim sobre o meu horóscopo? Se posso. Posso sim, irmã. Falei: qual é o teu horóscopo, irmã? Ela falou lá, não me lembro qual, né? Ela falou: é bom meu horóscopo, pastor? Isso não é norma. É um dos piores. O pastor, pelo amor de Deus, a minha vida já vai mal, se ainda me fala isso, já me mata. A irmã quer que eu minta para a irmã, quer que eu fale que é bom? Ele não é bom. Ô pastor, o que eu devo fazer? Você pega esse teu horóscopo, joga no lixo e coloca Jesus no lugar dele. Quando Jesus for o guia da tua vida, tudo vai bem para a senhora. E eu vi que os olhinhos dela encheu de água, graças a Deus. Mas tem crente que... eu não acredito, mas gosto de ouvir. Não ouça não, porque é tudo mentira, viu, irmão? É tudo mentira. Quando nós aceitamos... Eu também trabalhei numa empresa que tinha o costume de pegar horóscopo, né? E chegavam para mim: Serafim, qual é o teu horóscopo? Ele dizia: meu horóscopo é Cristo. Não, Serafim, não quero saber tua religião, quero saber teu horóscopo. Meu horóscopo chama-se Jesus Cristo. Aí acharam que me pegaram: Serafim, qual é a data do teu nascimento? Eu falei: olha, o primeiro nascimento não vale, vale o segundo. Quando eu nasci de novo. Glória a Deus. Mas, voltando para Judá, eles tiveram um rei, o rei Manassés, chegou até a ser feiticeiro, consultava pelas nuvens, pelos astros, era bem um astrólogo da época. E, apesar dos profetas Jeremias e Ezequiel e outros profetas tê-los exortado, convidado ao arrependimento, eles nunca se arrependeram, nunca se voltaram, permaneceram nos seus pecados, até que Deus os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia. E Nabucodonosor fez um cerco em torno de Jerusalém, um cerco que durou 20 anos, e o povo apertado de fome, de miséria, no cerco que sofriam. E depois o exército de Nabucodonosor fez uma brecha no muro, invadiram Jerusalém, destruíram o templo, puseram fogo na cidade e levou o povo cativo para a Babilônia em 3 etapas. Babilônia dista de Jerusalém cerca de 850 mil quilômetros. E o escravo, o prisioneiro de guerra, ia a pé. Muitos morreram atravessando o deserto, numa situação de sofrimento, de miséria, sob o poder do inimigo. Mas a Bíblia destaca 4 moços. E esses 4 moços deixaram testemunho para todos os crentes de todas as épocas. Era Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O judeu costuma pôr nos seus filhos nomes que glorifiquem a Deus. É um costume do judeu. Então, o nome Daniel significa Deus é meu juiz. O nome Ananias significa Jeová é gracioso. Misael, ou Miguel, a mesma coisa, significa quem é como Deus. E Azarias significa Jeová é meu ajudador. Esses 4 jovens eram adolescentes, parece que o mais velho era Daniel, estava com cerca de 23 anos, quando entraram na Babilônia. Babilônia era considerada a capital do mundo de então, da época. Uma cidade cercada por uma muralha com 100 metros de altura por 20 metros de largura,
era intransponível aquela muralha. Lá estava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o jardim suspenso de Babilônia. Então, meus irmãos, calculemos. Eu gostaria de ter a habilidade de levá-los a viver aqueles instantes, assistir o drama. Aqueles 4 adolescentes, como prisioneiros de guerra, entram numa cidade tão suntuosa, com alamedas lindas, arborizadas, com a arquitetura mais moderna, o jardim suspenso, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, mas estavam lá como prisioneiros de guerra. E aqui tem um versículo 8, que eu quero tomar como base principal da nossa mensagem. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei e nem com o vinho que ele bebia. Daniel era um moço, um jovem, como eu já falei, cerca de 23 anos. Estava lá como prisioneiro de guerra. Mas ele tomou a decisão: não irei me contaminar. E parece que ele era um líder. Seus 3 companheiros andavam como ele, na mesma trilha, no mesmo caminho, no mesmo propósito de fidelidade a Deus. E aqueles 4 irmãos, eu acredito que Satanás não perdeu tempo de trazer uma mensagem para aqueles moços, não é? Olha, moços, nada de fanatismo, hein? Aqui não é, o Deus aqui não é Jeová, o Deus aqui é outro. A religião é outra. É melhor vocês viverem no costume dos caldeus do que manter a vossa tradição religiosa, para que vocês possam ir bem. Mensagem do diabo. Mas eles continuaram tendo a sua fé firme em Deus. Reconheceram que estavam lá porque havia um pecado contra Deus. Mas mesmo assim confiaram no amor e na fidelidade de Deus. O pecado aqui não era pessoal dos moços, era da nação. E Deus entregou a nação nas mãos do inimigo. O rei Nabucodonosor resolveu fazer uma seleção. Ele disse a um dos seus súditos: você escolhe 4 moços do judeu, que sejam moços de famílias nobres, inteligentes, saudáveis, para que possam viver no palácio real, servir o rei aqui no palácio. E o dispenseiro escolheu Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e os levou para o palácio. E o rei determinou o alimento deles. Iam sentar-se na mesa do rei, comer o que o rei comia, beber o vinho que o rei bebia. Quem sabe alguém falou: poxa, vocês têm sorte, hein? Não são todos que têm essa oportunidade, não, de ser convidado pelo rei, de assentar-se na mesa do rei. Mas, irmãos, o homem de Deus não se deixa levar por respeito humano. Deus está acima de tudo e de todos. Glória a Deus. E o chefe dos eunucos lhes apresentou a mesa. Olha, vocês vão comer do manjar do rei, vão beber o vinho que ele bebe, vão viver a vida do palácio. A vida do palácio era uma vida de pecado. Esses alimentos embebedavam as pessoas, eles tinham seus banquetes, seus lazeres, suas danças. Nessas danças, nesses lazeres, rolavam embriaguez, rolava adultério, prostituição, sexualidade, louvores aos deuses pagãos. E aqueles 4 moços crentes naquele ambiente. Então, meu irmão, não importa o ambiente que você vive, propõe no teu coração não se contaminar. E Deus honra quem toma essa decisão. Parece que Daniel era um líder. E ele chamou o chefe dos eunucos e disse: olha, nós não queremos nos alimentar desse alimento do rei, nem o vinho que ele bebe.
porque lá todo o alimento que vinha na mesa do rei era sacrificado aos ídolos. E havia carne de animais lá que na lei judaica lhes era proibido, como carne de porco, gordura e outro tipo de alimento. Mas o chefe dos eunucos disse: olha, vocês colocam a minha cabeça em risco. Vocês vão viver só com legumes e água? Vocês vão ficar fraquinho. E o rei vai ver a vossa aparência mais quebrada, mais triste. E se ele souber que eu atendi esse pedido, ele manda cortar minha cabeça. Mas, irmãos, que situação complicada para aqueles moços crentes. Mas eles tinham uma fé viva em Deus. Sabia que Deus não depende do manjar do rei. Deus tem coisa melhor. E fizeram um desafio. Olha, precisa de muita coragem, não é? Fizeram um desafio. Faça uma experiência conosco por 10 dias. 10 dias. Nesses 10 dias só nos dê legumes e água. E depois nos une com os moços nossos iguais e veja a diferença. O chefe dos eunucos aceitou o desafio. Depois de 10 dias fizeram uma reunião. E a aparência deles era melhor que a dos outros. Os outros se embriagavam, estavam na orgia, e esses 4 moços se alimentando de legumes e água, confiando em Deus, tinham mais saúde do que eles. Então já Deus começou a mostrar que estava com eles, não é? Que está aprovando a atitude deles. E quando Deus está conosco, vai tudo bem, não é? Foi a leitura oficial desta noite. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas aí passaram por uma seleção. E o rei lhes fez perguntas, certamente as mais capciosas. E o rei os achou 10 vezes, olha, 10 vezes mais doutos, mais sábios, que todos os astrólogos e magos do Egito. Eu vi a nossa irmã dar testemunho aqui do exame que ela fez para a faculdade, e Deus a abençoou. Olha, o crente tem que ser inteligente onde ele vai, viu? Tem que glorificar a Deus pela sua capacidade de conhecimento. Me permita contar uma experiência que eu tive, irmão, muito interessante. Eu cursava ginásio, porque na época tinha ginásio, hoje já não tem mais, né? E a professora de história era extremamente católica, vivia falando bem do catolicismo. Um dia ela chegou na sala, assim, com a cara bem séria. Você era feio, quero falar com você, vem aqui. Eu até me assustei, falei, será que eu plantei alguma que eu não estou sabendo, né? Mas, pois não, professora. Aí ela me levou num lugar à parte. Serafim, eu não entendo você. O que a senhora não entende de mim, professora? Você é considerado o melhor aluno do colégio. Suas notas são boas. Você fala bem. Você é uma pessoa educada. E é protestante, eu não consegui entender. E Deus me colocou na boca uma resposta. Professora, quem não entende a senhora sou eu. E ela falou, você não me entende em quê? Como sendo a senhora uma professora de história consegue ser católica? Ela baixou a cabeça e falou, tá bom, vamos para a sala. Então, onde você estiver, seja fiel que Deus te honra. Seja fiel que Deus vai te honrar. Deus vai honrar a tua fidelidade. Glória a Deus. Mas Satanás tem sempre seus ataques. Ele ataca o servo de Deus. Especialmente o jovem. Ele prepara alguns laços. Como eu disse que os nomes daqueles moços glorificavam a Deus, eles tiveram seus nomes mudados. Não mais nome que louvasse ao verdadeiro Deus, mas nomes que louvassem aos deuses babilônicos. A Daniel, cujo nome significa Deus é meu juiz, puseram o nome de Belsazar, que significa Bel te guarde. Bel era o deus oficial da Babilônia. Ananias, que quer dizer Jeová é gracioso, pois o nome de enviado de Acu. Acu era o deus lua.
A Misael, que quer dizer, quem é como Deus? Por seu nome de Mesaque. Quem é como Acu, o Deus Lua? E Azarias, que quer dizer, Jeová é meu ajudador, por seu nome de Abednego. Nego era uma outra divindade pagã na Babilônia, talvez o deus Netuno ou Saturno. Era um desses deuses, Nego. Então esses moços tiveram os nomes trocados, agora louvando aos deuses pagãos da Babilônia. Mas sempre entre si se chamavam pelos nomes primitivos, pelo nome que louvava a Deus. E eles se mantiveram fiéis a Deus em toda aquela situação. Irmãos, a luta deles era grande. Estavam num país estranho, de língua estranha, de deuses estranhos. Mas se mantiveram fiéis. Pelo que estamos refletindo, esses moços conheciam a palavra de Deus, conheciam o Velho Testamento, e eles sabiam que Deus havia prometido a Davi que nunca faltaria no trono alguém da sua descendência que o substituísse. Era chamado de o Messias, Mashiach, o Messias. Mas agora Daniel via Jerusalém, a sua cidade santa destruída, queimada. O templo destruído, os utensílios que usavam no templo para os cultos, para a liturgia do culto, foram todos levados para a Babilônia e colocados na casa do deus Bel, do deus oficial da Babilônia. Como se cumprirá a vinda do nosso Messias? Era uma dúvida do jovem Daniel e seus companheiros. Deus prometeu, Deus não falha na sua promessa, mas agora parece que está difícil. Não tem mais Jerusalém, o trono não tem mais, acabou tudo. Como virá o nosso Messias? Irmãos, Deus tem planos extraordinários. Uma certa noite, o rei Nabucodonosor deitou e dormiu e teve um sonho. Ele viu na frente dele uma enorme estátua, cabeça de ouro, braços e peito de prata, o ventre de ferro, as pernas e os pés de ferro misturado com barro. Ele reuniu todos os sábios. Pelo que ele fala, parece que ele não confiava muito na interpretação dos sábios. Porque ele falou, olha, eu tive um sonho esquisito essa noite e eu me esqueci do sonho. Eu sei que era um sonho estranho, mas eu me esqueci. O que eu acredito que o rei estava mentindo, não tinha esquecido nada. Ele queria apenas aprovar os seus conselheiros. Então, como vocês têm contato com os deuses, vocês vão dizer o que eu sonhei e o que significa o sonho. Eles falam, mas rei, é impossível. Não há ninguém que pensa para quem dizer o que o rei sonhou. Nós não sabemos o que o rei sonhou. Conte para nós o sonho, nós daremos a interpretação. O rei falou, vocês querem me enganar. E se vocês não contar o que eu sonhei e o que significa, vocês vão morrer. Vou mandar matar todos os sábios de Babilônia. Como eles não puderam, o rei decretou a morte de todos os sábios. Ananias, Misael e Azarias estavam incluídos. Quando tiveram a notícia, disseram, vamos orar. E 4 moços orando. Senhor, revela para nós o sonho de Nabucodonosor. E revela para nós a interpretação. Daniel foi ao chefe do encarregado da matança, disse, peça ao rei que eu estou pedindo um prazo. O rei deu o prazo e eles foram orar. Quando Deus revelou para Daniel, Daniel chamou o chefe o encarregado, disse, diga ao rei que eu quero uma audiência. O rei concedeu a audiência. E o rei disse, então, você pode dizer o que eu sonhei e o que significa o meu sonho? E Daniel disse, olha, rei, o que o rei pede não há sábio, não há astrólogo, não há adivinho que possa saber, mas há um Deus no céu.
Não são os deuses da Babilônia, não. Não é Deus Bel, não é o Deus Acu, não é o Deus Lua. Há um Deus no céu que revela o segredo. E começou. Irmãos, eu gostaria que vocês me acompanhassem nesse raciocínio. Vivam esses momentos conosco. E Daniel disse: olha, rei, você estava dormindo e o teu pensamento subiu. E você começou a pensar: o que será o reino de Babilônia depois de mim? Será que os meus sucessores saberão manter o reino da Babilônia? Babilônia terá um reino eterno, vai passar para outro povo. Ora, o que o rei pensou, o rei não pediu para ninguém contar, mas ele, até o pensamento dele, Deus revelou. Porque Deus conhece o nosso pensamento. O mais oculto Ele conhece. Agora vocês, irmão, nós podemos calcular a admiração do rei, não é? Creio que ele já regalou os olhos e falou: o quê? Você sabe que eu sonhei. Sabe que eu pensei. E no teu pensamento, rei, você sonhou. E viu uma estátua muito grande, espantosa. É isso mesmo. Essa estátua tinha a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre de bronze, as pernas e os pés de ferro e de barro. Exatamente, foi isso mesmo meu sonho. E o que significa meu sonho? O teu reino vai passar, rei. A cabeça de ouro é o Senhor, és tu. Mas o teu reino vai passar. Para o peito de prata, peito e braço de prata, para o rei, para os medos e os persas. Mas o reino dos medos e dos persas também vai passar. Vai para o ventre de bronze, para o reino da Grécia. Obrigado quem falou aí, para o reino da Grécia. E o reino da Grécia também vai passar, vai para as pernas de ferro e de barro, para o reino de Roma. E o reino de Roma também vai passar, porque você viu uma pedra cortada sem mãos, que caiu e bateu no pé da estátua, e desmanchou a estátua, o ouro, a prata, o ferro, o bronze, tudo virou pó e foi levado pelo vento. E a pedra foi crescendo, 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 e encheu o mundo inteiro, e é um reino que não passará. Deus respondeu para o rei e respondeu para Daniel, vocês entenderam? Dizendo para o rei: o teu reino não é eterno, ele vai passar. E para Daniel, o Messias vem. Essa pedra cortada sem mãos é o rei messiânico que vai vir. Jesus falou que ele é a pedra angular de esquina. Todo aquele sobre quem essa pedra cair será desfeito em pó. Então Daniel ficou confortado: o nosso Messias vem. Glória a Deus. E é o que nós estamos esperando, não é, meus amados? Este reino glorioso de Jesus Cristo. A pedra cortada sem mãos que vai quebrar os reinos deste mundo, as injustiças deste mundo, e estabelecer o reino milenar de nosso Senhor Jesus Cristo. Os sinais estão dizendo que nós estamos nos aproximando desses grandes acontecimentos. Nos convém estar firmes. Mas esse moço não parou por aí a luta deles, não. O rei Nabucodonosor foi o primeiro reino que dominou o mundo inteiro. Foi o primeiro. Ele sentia-se o senhor do mundo. Então queria ter no mundo um só povo, uma só língua e uma só religião. Qual é a religião? A religião dos caldeus, adorar os deuses feitos por eles. E ele fez um deus, uma imagem de ouro, com 6 metros de altura por 3 de largura.
marcou a festa de consagração desta imagem. Ordenou que todas as autoridades estivessem presentes, todos os governadores, prefeitos, príncipes e todo o povo. E ao ouvir tocar os instrumentos, todos se ajoelhassem e adorassem aquela imagem. Mas os amigos de Daniel estavam lá, Ananias, Misael e Azarias lá no meio. E eles conheciam que a lei de Deus dizia: não adorarás a outro Deus, só ao teu Deus adorarás e só a ele servirás. Nós não vamos adorar esse Deus. Os instrumentos soaram. Todo o povo caiu de joelho, mas 3 corpos permaneceram eretos no meio da multidão. O rei logo teve notícia. Aqueles 3 judeuzinhos que estão no teu serviço, rei, não adoram teus deuses não, viu? Nem fizeram caso dos teus deuses. Traz eles aqui. E o rei lhes deu uma oportunidade. É de propósito que vocês não adoraram os meus deuses? Eu vou lhes dar outra oportunidade. Vou mandar tocar o instrumento outra vez. Se vocês adorarem o meu Deus, está tudo certo. Mas se vocês não adorarem, olha a fornalha de fogo ardente aí. Eu vou jogar vocês lá dentro. E quero ver qual é o Deus que vos livrará da minha mão. Desafiar a Deus é perigoso, não é? Desafiar a Deus é muito perigoso. Eles responderam: olha, irmão, 3 jovens prisioneiros de guerra diante da maior autoridade do mundo. E disseram: rei, não precisa de outra oportunidade. Fique sabendo que os teus deuses nós não vamos adorar. E se o nosso Deus quiser, ele pode nos livrar da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se ele não livrar, nós vamos morrer, mas nós não vamos adorar teus deuses. Resolvida a questão. O rei ficou tão irado porque nunca ninguém o desafiava, né? Todo mundo fazia continência diante dele, se ajoelhava, o tinha como um Deus. E 3 prisioneiros de guerra falar isso para o rei é muito abuso, é muito insulto. E ele mandou que aquecesse o forno 7 vezes mais. E jogasse aqueles 3 moços lá dentro. Eles aqueceram o forno, ficou numa caloria que derretia até aço. Chamou 3 soldados, mandou amarrar os moços e jogá-los amarrados dentro da fornalha. O calor era tanto que os soldados que atiraram aqueles moços morreram com o calor. Aí o rei foi dar uma olhadinha se já tinham virado cinza. Eu acredito que ele já estava até preparado o discurso, não é? Aí está o resultado de quem ousa desobedecer ao rei. Aqueles moços atrevidos viraram cinzas. Talvez era o sermão que ele tinha preparado. Mas quando ele olha dentro... O que eu estou vendo? E deu um grito desesperado. Nós não jogamos 3 moços amarrados dentro da fornalha? Sim, ó rei, jogamos. Mas eu estou vendo 4. Soltos e passeando no meio do fogo. Glória a Deus. Aleluia. Aquele quarto era Jesus Cristo na sua forma pré-encarnada, que já havia se apresentado algumas vezes. Entrou com eles na fornalha. Eu tenho dito alguma vez: se Jesus entrar no inferno, eu entro com ele, porque o inferno vira céu. Onde Jesus está, há segurança, a alegria, a paz. O fogo não tem poder, nem a água. Eu costumo dizer, irmãos, alguém aqui já me viu naquele programa Vejam Só? Alguém aqui já me viu? Já, alguns irmãos já me viram lá, não é? E eu estava, numa ocasião, num debate com um certo pastor,
porque não acredita que em milênio, enfim, a crença deles é um pouco diferente daquilo que nós cremos. E eu disse para ele que a igreja vai ser arrebatada, ficar 7 anos no céu. Foi depois Jesus vai fazer uma viagem nupcial com a noiva dele, que agora é esposa. Uma viagem de lua de mel. Ele falou: o que o senhor falou? Jesus vai fazer viagem de lua de mel? Se vai. Jesus vai passear com a igreja. Vai mostrar para ela a glória que ele tem. Ele disse isso no capítulo 17 de João. Pai, eu quero que onde estiver eles estejam comigo, para que vejam a glória que tu me tens dado antes da fundação do mundo. Sabe o que comparo isso, irmãos? A um moço muito rico, possuidor de muitas fazendas, muita riqueza, casa com uma moça bem pobre, que não tem nem o dinheirinho de comprar um vestido de casamento. Mas casa com comunhão de bens. Aí ele fala para ela: você agora é dona de tudo isso, vou te mostrar. E começa a mostrar os bens que agora ela é dona também. Assim Jesus fará com a igreja, com a noiva que ele comprou com seu sangue precioso. Porque a igreja vai passar no céu 7 anos, enquanto o mundo estiver aqui na grande tribulação. E é bem possível que ele vai levar a igreja para uma viagem interplanetária. Vai mostrar o sol, a lua, as estrelas. Nós vemos algumas estrelas daqui, mas tem bilhões e bilhões de estrelas além da nossa vista. Davi ficava tão encantado que dizia: eu vejo os teus céus que tu preparaste. Quem é o homem para que dele te lembre? E o filho do homem para que o visites? Ele ficava encantado de olhar para a abóboda celeste. De fato, as obras de Deus são maravilhosas, não é, irmãos? E esses 4 moços permaneceram no reino de Babilônia, até que a cabeça de ouro caiu e o reino passou para o peito e os braços de prata. O reino dos medos e os persas. Nós não temos mais informação sobre Ananias, Misael e Azarias, mas temos informação sobre Daniel. Esse cativeiro deveria durar 70 anos. Se Daniel foi para lá com 23, vencendo 70 anos, tinha 93 anos. Muitos judeus aproveitaram a repatriação, vencendo 70 anos, e voltaram para Jerusalém, num percurso de quase 1000 quilômetros, como já falamos. Mas um homem de 93 anos fazer uma viagem dessa é quase que impossível. E ele já era também, fazia parte da administração do rei Ciro, do reino dos medos e dos persas. E ele permaneceu fiel a Deus também naquele reino. Ele fez nome. Deus foi glorificado na vida daquele moço. Glória a Deus. E o último capítulo de Daniel, ele já bem velhinho, Deus lhe mandou uma mensagem de conforto. Daniel, tudo que você está vendo, não abre o livro não, fecha o livro. Encerra, porque isso tudo é para o tempo do fim. Você vai dormir com teus pais, mas quando você acordar, você vai ver o teu Messias. O Messias que você tanto espera. Quando você acordar, você vai vê-lo. E ele pode morrer levando essa esperança de que quando ressuscitar, vai conhecer Jesus Cristo, o Messias esperado. Meus amados irmãos, meus jovens, meninos e meninas, desprezem o manjar do rei deste mundo. Não prove dos seus alimentos.
O rei de Nabucodonosor era uma figura de Satanás, que é o príncipe deste mundo tenebroso. E a mesa do rei está posta. Qual é a mesa do rei? É droga, é alcoolismo, é prostituição, é adultério, pecados horríveis. Propõe no teu coração. Faça hoje com Deus um propósito. E diga: eu não vou me contaminar. Vou manter a minha pureza na presença de Deus. A mesa do diabo está posta. Recuse. Deus tem coisa melhor para você. O banquete de Deus é melhor. Meus irmãos, me permita dizer um pouco de mim. Eu sou oriundo de uma família muito pobre, muito simples. Meus pais eram lavradores. Minha mãe aprendeu a ler na Bíblia. Eu vim para São Paulo, para a capital paulista do interior, com idade de 12 anos, como já falei. Mas eu era aquele menininho atrasado, de uma família pobre. Quando que eu pensei que um dia eu seria pastor na igreja do Belém? Quando eu pensei que um dia eu estaria discutindo teologia na televisão. Se alguém me falasse isso, eu ia dizer: isso não é possível. Mas Deus me colocou lá. Eu estudei, terminei meu curso primário numa escola de freiras. E tinha aula de religião. E a freira que dava aula de religião dizia que Jesus fundou a Igreja Católica Romana, e Maria, e etc. e tal. E nós tínhamos que responder o questionário. Eu já era crente novo convertido, mas eu sentia a minha consciência pesada de responder a verdadeira igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana, porque foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa era a resposta. Aí eu, irmã, dando aula, eu falei: irmã, por favor, pois não vou responder isso não. E não concordo com a senhora. Quem é você dizer que não concorda comigo? Bem, eu não concordo. Eu acho que não é. Você vai falar com a diretora? Sim, senhora. Me acompanha. Acompanhei ela, chamando de... Esse menino aqui está me desafiando em classe. Não acredita no que eu ensino e não quer fazer a lição. Aí diz a diretora, amada e superiora: por quê? Foi porque eu não acredito que Jesus fundou a Igreja Católica Apostólica Romana. A igreja que Jesus fundou era muito diferente. Aí ela olhou uma para a outra, assim, e olhou para mim e falou: menino, você vai ser um grande homem. Homem grande eu já sou, estou esperando virar grande. Mas, irmãos, Deus coloca nós em lugar que a nossa mente não pensa, que a nossa mente não pode pensar. Deus tem muito para dar. Então eu quero reforçar para os nossos jovens, nossos meninos e meninas: faça um propósito firme com Deus. Eu não vou me contaminar com o manjar da comida do rei. Vocês que estão cursando uma faculdade, ou mesmo curso secundário, há professores homossexuais ou ativistas do homossexualismo. Há professores que vão vos incentivar à prostituição, à lascívia. Aprenda as matérias: ciência, matemática, português, idioma. Isso aprenda, seja o melhor aluno. Mas não aceite qualquer ensino que contrarie a vontade de Deus. Você pode ser hoje uma pessoa de classe humilde, simples, mas se você colocar em Deus a tua confiança, você não pode calcular em que posição Ele vai te colocar. Confia em Deus de todo o teu coração. Glória a Jesus. Irmãos, eu pedi ao pastor que me permitisse apresentar o livro que eu tenho escrito. E muito bondosamente o pastor me permitiu. E, diante da permissão do pastor, eu vou lhes apresentar.
Eu gostaria de saber, irmão, me permita essa liberdade? E eu sou de casa, né? Sou irmão de vocês. Quem aqui já leu os 22 capítulos do Apocalipse? Por favor. Você de ver a mão levantada aqui. Pode levantar bem alto, se você saber. Olha, pouca gente, hein? Pouca gente. Mas alguém já me disse que os crentes têm medo de ler o Apocalipse, porque tem muito dragão, tem muito chifre. Não é? Eu já ouvi alguém falar isso, né? Mas aquele chifre, aqueles dragões não é para nós não, viu, irmãos? Aquele é para o mundo impenitente que não reconhece Jesus. Eu comecei a ler a Bíblia assim, bem jovem, e a leitura da Bíblia me fascinou. Tinha noite que eu li a noite toda, eu fiquei encantado com a leitura da Bíblia. E por incrível que pareça, o livro que eu mais gostava era o Apocalipse. Eu lia, não entendia nada. Na minha inocência, todo obreiro entendia de Apocalipse. Aí eu chamava o obreiro e dizia: irmão, eu li aqui um texto do Apocalipse, não estou entendendo, você pode me ajudar? Ele me dizia: Iba, não lê esse livro, não. Lê os evangelhos. Não aceito, não. Vou ler. E na minha época de juventude, estava no auge aqui no Brasil, alguns missionários como Orlando Boyer, como Eurico Bergsten, como Lawrence Walson, pastor João de Oliveira. Creio que o pastor conhece esse, pelo menos de nome, né, pastor? E eu li o livro de todos eles, mas eu não lia, eu comia o livro desses irmãos. Lia e relia até entender. Quando a igreja entendeu que eu tinha algum conhecimento do Apocalipse, eu comecei a ser chamado para dar estudo bíblico sobre o Apocalipse. Aí eram as pessoas que vinham perguntar para mim até hoje, graças a Deus, me vêm perguntar. Aí eu senti de escrever um livro. Demorei 5 anos para escrever esse livro. Eu não sentei e escrevi assim no sopetão, não. 5 anos estudando e escrevendo. Escrevia, rasgava, achava que devia fazer melhor. E graças a Deus tenho ele pronto. O meu prefacista é o doutor Caramuru Afonso Francisco. Então, vocês conhecem o doutor Caramuru, não é? Foi o meu prefacista e o meu apresentador. Ele é um verdadeiro parceiro para mim. Ele faz a correção gramatical e me dá algumas sugestões teológicas e históricas. E aqui no livro do Apocalipse, eu quero deixar 2 curiosidades para vocês. É bom ficar curioso com as coisas de Deus, né? Vocês se lembram daquela mulher do capítulo 12 do Apocalipse? Que mulher estranha. Era uma mulher que tinha na cabeça uma coroa de 12 estrelas, deu à luz a um filho que o dragão queria tragar, mas o filho nasceu e foi arrebatado para o céu, e a mulher foi levada para o deserto, onde é sustentada por 42 meses fora da vista da serpente. E essa mulher está vestida do sol e pisando na lua. Quem representa essa mulher, hein? O que será que ela representa? Eu não vou falar, quem quiser saber vai comprar o livro, tá bom? Isso é marketing, né? Mas tem outro detalhe importante no Apocalipse. O capítulo 17 e 18 fala da Babilônia mística e comercial. O capítulo 17 fala da Babilônia mística, religiosa. João viu uma mulher prostituta, ricamente vestida, sentada numa besta escarlate, cheia de joias caríssimas, com muito nome de blasfêmia na cabeça, embriagada com o sangue dos santos. Quando eu li isso, eu falei: meu Deus, quem essa mulher representa? Pensei, orei, e o Espírito Santo iluminou minha mente. Essa mulher é uma figura da Igreja Católica Romana. Isso eu escrevi em 2009, está escrito aqui, na página 141 a 145. Hoje estamos vendo a atitude desse Papa. Ele já apoia o homossexualismo, já apoia o casamento homossexual, já apoia o aborto, e já fez um culto dirigido a Deus e a Satanás lá em países asiáticos. Então, e está de braço dado com o comunismo, com a China.
É a besta sobre a qual a mulher se assenta, tem apoio. Então, isso está explicado aqui minuciosamente. E depois o livro de Daniel. Daniel tem 6 capítulos históricos e 6 capítulos proféticos. Aquelas profecias de Daniel, vendo um mar agitado, vendo um bode peludo. O que será que significa tudo isso? Isso que nós pregamos essa noite está bem explicado aqui no livro de Daniel, viu, irmãos? E, como nós falamos, né, dos 3 moços que foram lançados na fornalha de fogo ardente, lembra? Mas não falamos de Daniel, né? Porque o capítulo também não fala nada. Será que ele adorou aquela imagem? O que vocês acham? Não deve ter adorado, ele era crente, né? E se ele não adorou, por que ele não foi lançado na fornalha com os companheiros dele? Quem quiser saber, vai comprar o livro de Daniel, tá bom? E também eu estou explicando, não é o que eu penso, é o que a Bíblia responde tudo. A Bíblia é um livro perfeito, completo, responde tudo. E quanto mais a gente lê, mais vontade tem de ler. Glória a Deus. E eu escrevi um livro para a família. Eu sou casado há 57 anos com a mesma mulher, graças a Deus. A minha veinha está lá me esperando. Ela não me acompanha sempre porque a idade dela já não permite bem. Ela também é fraquinha, fez uma cirurgia muito delicada, então ela fica mais em casa. Esteve na Santa Ceia comigo, mas não pode vir agora à noite. Mas está lá, minha veinha, né? Glória a Jesus. Eu promovo encontro de casais há mais de 40 anos. Tenho muita experiência em vida de casados. Tem muitas irmãs aqui essa noite. E eu vou fazer uma pergunta e vou pedir para as irmãs não ficar bravas comigo. Eu vou só perguntar. Perguntar não ofende, né? Tá bom, irmã? Se prepara, não fique brava comigo, por favor. A mulher dá motivo do marido ficar irritado contra ela? O que vocês acham? Dá ou não dá? Dá? Então ele pode ficar bravo, né? O apóstolo São Paulo acha que dá, mas é ele, viu? Quando chegar no céu, você chama ele num cantinho e... Espera para ele explicar esse negócio direitinho. Porque ele escreveu lá em Colossenses, capítulo 3, verso 19, dizendo: vós, maridos, ame a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Se ele manda não se irritar, porque ela dá motivo. Senão não precisava desse mandamento. Vocês concordam comigo? Mas eu vou ser o advogado de vocês esta noite. Vocês aceitam a minha defesa, irmãs? Então vou defender as irmãs. Todo mês a mulher recebe um visitante que se chama TPM. Quem sofre mais com a TPM? A mulher ou o marido dela? O marido. O marido não está nem sabendo, ela expulsa ele da porta. Ele trouxe chocolate, flor, não interessa nada disso, suma que eu não te quero te ver. Não é assim mesmo? Começa a chorar e fala: benzinho, por que você está chorando? Não interessa, vai embora. É assim ou não é? É assim. Se não tiver ninguém para brigar, ela briga com a sombra dela, mas briga mesmo. Pois bem, o livro que eu tenho para Deus da Família, eu trato nesses assuntos todos. Já essa edição já está esgotada. Eu já pedi para a gráfica uma reedição, mas eu trouxe só 3 exemplares aqui, o que eu tinha, viu? E se alguém depois quiser mais, pode... Amém, então um já é seu. Então já sobraram 2. É verdade. E se alguém depois mais quiser esse livro e eu não tenho mais aqui, você me dá o nome, e-mail de comunicação, que assim que a gráfica me entregar, e eu entro em contato com vocês. Então, pastor me permitindo, terminando o culto, estarei lá, sentadinho lá, para atender vocês. E se alguém precisar de... Se alguém quiser o autógrafo, eu dou o meu autógrafo. Autógrafo é de graça, via por conta da casa. Eu tenho uma maquininha, mas minha maquininha, se alguém souber pôr ela no Wi-Fi... Tem um Wi-Fi aqui na igreja, pastor? Se alguém então souber pegar a minha maquininha por o Wi-Fi aqui da igreja, talvez ela funcione.
E se não funcionar, então você pode me ajudar passando, quem quiser passar o cartão, passa na maquininha da igreja, a gente pode fazer um acerto, pode ser? Então, se alguém tiver o dinheiro é bem-vindo. E se quiser passar o cartão, então, ou a minha maquininha está funcionando, ou então passa na maquininha da igreja. E se alguém quiser fazer o PIC, também eu tenho o PIC. Nós conversamos lá, passo o meu PIC e posso transferir o dinheiro na hora para a conta. Oi? Não tem dinheiro, mas PIC tem. Meus irmãos, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Gostei, amei essa igreja de todo o meu coração. Vou levar vocês no meu coração, viu? E creio que Deus me dará a oportunidade para estar com vocês também mais algumas vezes. Deus abençoe, amados, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar então? Vamos ficar em pé, vamos orar. Se alguém quiser uma oração especial, pode vir para frente. Alguém tiver algum problema, quer uma oração especial? Oremos então. Deus bondoso, nosso Pai, te agradecemos por esse grupo de servos de Deus, por essa igreja tão abençoada, Senhor, pelo pastor Ricardo, teu servo, sua esposa, pelos casais dessa igreja, pelos jovens, pelas crianças. Abençoa esta igreja, Senhor. Abençoa os casais. Senhor, que haja paz, que haja amor verdadeiro entre os casais. Que os nossos irmãos não tenham olho para outra mulher, a não ser para a sua mulher. E que nenhuma irmã tenha olho para outro homem, a não ser para o seu marido. Que haja amor verdadeiro, Senhor. Uma verdadeira comunhão. Guarda nosso jovem do pecado, Senhor, do pecado da prostituição, Senhor, do pecado da fornicação. Guarda os nossos jovens. Guarda nossos jovens do manjar do rei desse século, porque o teu manjar é muito melhor, Senhor. Abençoa nossas crianças. Senhor, dá crescimento a esse trabalho. Sara os que estão doentes. Em nome de Jesus, toda doença seja repreendida para a glória de Deus. Ó Senhor, aqueles teus servos que estão enfrentando algum problema, alguma dificuldade, põe a tua mão, Senhor, dando vitória e alegria ao teu povo. Pai, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Abençoa o pastor Jesus. Abençoa seus auxiliares. Abençoa ricamente esta obra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.